Boa noite a todos, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos iniciar o nosso trabalho, a nossa noite, que vai ser maravilhosa e abençoada. E, primeiramente, nós vamos pedir para a Dilza vir fazer a leitura e depois a Eleonor. Tá? Vamos lá? Boa noite a todos. O banquete dos publicanos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Mateus, capítulo 9, versículo 11. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre, entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos que revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto lá se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunidos, generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos do seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado da história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em teu nome, tendo a oportunidade de ouvir a tua mensagem de amor e de paz. Obrigado, Jesus, por todas as graças recebidas, por tudo que nos tem ofertado. Mestre amigo, dá-nos a força, a perseverança, para que a nossa caminhada terrestre seja sempre voltada para o bem, para o amor ao próximo. Sustentai-nos, Mestre, nas nossas provações, dando-nos a coragem no nosso objetivo da renovação interior, tirando de dentro de nós o homem velho que ainda habita em cada um. Abençoa, Mestre, todos os lares deste mundo, e que em cada coração humano haja a sua paz e o seu amor.
Seja conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Agradecemos a Dilza, a Eleonor, pela leitura e pela prece linda. E agora, gente, vamos apresentar, né, o nosso palestrante, presente da pandemia, tá? A pandemia não é tão ruim assim, ele foi o presente da pandemia, porque ele começou a participar das lives e a partir daí ele iniciou o trabalho conosco, graças a Deus. Então, hoje, estreando, né, uma palestra, com certeza, pelo que ele vem apresentando durante esse período que ele está conosco, muito conhecimento, né, mesmo sendo novo na casa, né, mas ele vem fazendo um trabalho muito bacana. O Júnior, né, da licença, Antônio Bernardino Sena Júnior, né, e que nós carinhosamente chamamos de Júnior. Então, Júnior, ele vai fazer a palestra sobre nascer de novo na mesma vida. Um tema intrigante, que eu fiquei muito curiosa e gostaria que você viesse aqui e nos apresentasse. Obrigado, Gisélia. Boa noite a todos. É claramente uma alegria, uma satisfação. Eu queria desde já agradecer à Sociedade Espírita Allan Kardec pela oportunidade, pelo convite. Eu estou muito feliz de cada um de vocês que estão aqui, estou muito feliz de poder estar aqui, trazendo um pouquinho do que a gente estudou, das nossas reflexões, né? E com Jesus à frente, no leme dessa embarcação, a gente só tem esperança. Então, vamos buscar entender um pouquinho o que é esse nascer de novo na mesma vida. Como a Gisélia falou, é a minha estreia, hoje eu estou começando. E hoje cedo, comentando com a minha irmã, que seria hoje, ela estava desejando boa sorte e tal, eu falei, não, vamos lá, vamos ganhar essa experiência, né? E ela comentou assim, é um caminho sem volta. Ela falou assim, ela profetizou, né? Que assim seja. Vamos, o que for para o bem, o que for para somar, a gente faz de coração. E então, quando pensamos nesse tema, nascer de novo na mesma vida, quando a gente fala nascer de novo, naturalmente a gente se remete ao termo reencarnação, principalmente para nós espíritas, porque é pauta de tantos estudos e tantas palestras a respeito desse tema reencarnação, que de fato é um assunto amplo, que leva a muitas reflexões e entendimentos, né? Então, antes de entrarmos propriamente no tema da reflexão, nós buscamos fazer um resgate de informações a fim de nortear a construção de um raciocínio que seja lógico, coerente, né, sensato, para a gente ir juntos caminhando na construção desse raciocínio e entendendo essa reflexão. E aí encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 4, Kardec nos traz esse resgate conceitual quando trata da ressurreição e da reencarnação. De acordo com o texto, a reencarnação fazia parte já dos dogmas dos judeus, porém com o nome de ressurreição. Eles acreditavam que um homem que vivera poderia reviver. No entanto, naquela época, as ideias dos judeus sobre a alma e como essa se ligava ao corpo ainda eram muito confusas, né? Não eram nitidamente definidas e explicadas. Então eles acreditavam nisso, que um homem que vivera
poderia reviver. Só não sabia explicar como isso acontecia. Nessa mesma época, contrariamente a essas ideias, os saduceus acreditavam, somente os saduceus, que acreditavam que com a morte do corpo tudo acabava. Morreu, acabou. Se assim fosse, a gente poderia facilmente questionar a misericórdia de Deus, né? Pois que não haveria uma nova oportunidade. O que dizer então das crianças que desencarnam em tenra idade? Certamente a gente colocaria em xeque, em questão, a justiça divina, não é? Mas, para falar de justiça divina, acho que é necessário um novo encontro, né, Kátia? Então, voltando à questão da ressurreição, Kardec, ainda nesse mesmo capítulo 4, ele explica que o termo ressurreição leva à ideia de um corpo já morto voltar a viver. Mas a própria ciência demonstrou que comprovou, na verdade, que materialmente falando isso é impossível, uma vez que os elementos do corpo se decompõem e vão surgir novos organismos a partir dali, não é? Então eles se dispersam, esses elementos. Então ficou comprovado já pela ciência que essa impossibilidade, vamos dizer assim. Então, sobre a ideia da ressurreição, ainda dentro da crença dos judeus, que o homem que vivera poderia reviver, Kardec explica que o Espiritismo vem então mais judiciosamente dar o nome de chamar de reencarnação. Assim, faz uma melhor adequação dos termos. Dessa forma fica mais fácil o nosso entendimento diante das terminologias, que são tantas, né, usadas dentro da doutrina espírita, que vão nos dando, explicando tudo que ocorre conosco, todo esse universo de informações que a gente vai descobrindo à medida que começa a estudar a doutrina. E, aliás, fazendo um parênteses sobre essa questão das terminologias, para quem vai iniciar o estudo do Livro dos Espíritos, é justamente na introdução do livro que a gente nota, a gente encontra a preocupação de Kardec a respeito das terminologias. Como ele mesmo acentua lá na introdução, ele diz assim: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Por isso ele teve esse cuidado de separar o termo reencarnação do termo ressurreição, para que não houvesse confusão de entendimento. Mas para não ficar apenas na literatura da doutrina, a gente busca também nos evangelhos passagens que dizem respeito ao tema em que a gente está construindo a reflexão. Então, lá nos evangelhos, em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 17, buscando informações a respeito da reencarnação, nós encontramos nesse capítulo 16 de Mateus a confissão de Pedro acerca de Jesus. E aí diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus ainda continua perguntando: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E então Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Desse trecho do Evangelho, que eu peço para vocês irem guardando na memória, é o versículo 14, onde a resposta dos discípulos que disseram ali para Jesus, que diziam que ele era João Batista ou mesmo Elias. Esse é o momento em que a gente precisa gravar para entender a construção desse raciocínio aqui.
Continuando na sequência desses acontecimentos, daí já em Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 16, e também em Lucas, capítulo 9, nos versículos 7 a 9, a gente encontra o momento em que Herodes, o tetrarca, ele recebe as notícias dos feitos de Jesus. No entanto, diziam para Herodes a mesma coisa, diziam assim para ele, que se tratava de João Batista, que ressuscitara dentre os mortos. Outros diziam que era Elias, e outros ainda que era um dos antigos profetas que ressuscitara. Aqui então relembramos o versículo 14 lá de Mateus, do capítulo 16 de Mateus, que falei anteriormente, pois confirma que muitos então na região estavam dizendo sobre os feitos de Jesus e não sabiam quem era, e estavam dizendo que era João Batista que havia ressuscitado, ou que era Elias. Só que nessa altura dos acontecimentos, Herodes já havia ordenado a decapitação de João Batista. E aí Herodes diz: mas eu mandei cortar a cabeça de João Batista? Então quem que é esse a quem ouço dizer tão grandes coisas? E os textos bíblicos nos contam daí que Herodes sentiu nesse momento muita vontade de conhecê-lo mesmo, né? Pois que ele tinha mandado matar. E agora estão dizendo que voltou e está fazendo grandes obras. Quem é? Quero conhecer. Assim, o desfecho dessa história a respeito da reencarnação é narrado tanto por Mateus, no capítulo 17, já, versículos 10 a 13, quanto por Marcos, no capítulo 9, 11 a 13. No entanto, a narrativa de Mateus nos pareceu mais completa. Por isso, trouxemos aqui para vocês essa narrativa de Mateus, onde ele diz o seguinte: os discípulos perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus responde: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas aí ele complementa, ele diz assim: mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Ou conforme a tradução bíblica, as diferentes traduções, diz: é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Nesse momento, então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Ainda nos evangelhos, encontramos uma passagem muito oportuna sobre esse assunto no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12, que diz o seguinte: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, conhecedor das leis, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então Jesus responde: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Nicodemos, ele compreendeu a resposta, mas ele continuou na indagação: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E aí Jesus retorquiu-lhe: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito, ser preciso nasças de novo. De tudo que vimos até aqui, entendemos então que a reencarnação é a volta do espírito à vida corporal, mas certamente em outro corpo,
diferente do anterior, né? Um novo corpo especialmente formado para aquele espírito de acordo com a necessidade evolutiva. Então vimos nos textos citados, por exemplo, que João Batista era Elias em outra existência. Ainda de acordo com os ensinamentos de Kardec, Jesus confirmou tudo isso só que daí Jesus deixou como uma condição necessária. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o Mestre veio nos dando as condições, o caminho. Dessa forma, nós citamos momentos dos evangelhos que trazem essas informações para nós sobre a questão da reencarnação. Ou o nascer de novo. E talvez nesse momento a gente se pergunta assim, por que Jesus naquela época não foi mais claro com eles, ensinando essas coisas de maneira mais direta, né? Mais objetiva? Porque esses textos, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, te conduz a uma reflexão. Não é uma informação que de bate-pronto você entende. Então você precisa refletir, né? Então por que Jesus naquela época não foi mais objetivo, mais direto? Vejam, naquele momento da escalada evolutiva da humanidade, nós estávamos a ponto de nos perder completamente. A vida humana estava muito desvalorizada. Matavam-se uns aos outros por entretenimento, por caprichos, sem falar nas vinganças que eram muito acentuadas naquela época, né? Então, para quem teve a oportunidade de ler o livro Há 2000 anos, a trilogia ali do senador Públio Lentulus, depois voltou como escravo Nestório, já 50 anos depois, enfim. Você acompanha uma repetição de padrão nessa questão das vinganças. Então a morte, e além disso, o que você encontra nesses livros quando eu disse aqui que se matavam por entretenimento, era isso. Quando começaram a caçar os cristãos, levavam-se para a arena para serem mortos pelas feras e para divertir o pessoal que estava lá assistindo. Então, diante desse cenário tão difícil, de que adiantaria, né, diante dessa realidade, Jesus falar sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma, sobre a lei de causa e efeito? Na verdade, ele até falou bastante sobre isso, porém de maneira mais indireta, porque essa mensagem precisava percorrer os séculos para frente. E tanto que ele falou sobre isso, como eu citei agora há pouco nos evangelhos, quando ele disse assim, Elias já veio e não o reconheceram, porque ele estava falando de João Batista. Então, ele já estava falando sobre a reencarnação, né? Mas Jesus, sábio, como sempre, nosso governador, veio para nos falar de amor. Naquele panorama da época, ele precisava nos falar de amor. Ele precisava nos falar de nos amarmos uns aos outros, de nos reconciliarmos com os inimigos enquanto ainda na mesma jornada. Ele precisava falar de perdoarmos para sermos perdoados, de não julgarmos para não sermos julgados, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Ou seja, aquele panorama da época precisava ser alterado. E Jesus fez isso de uma maneira magnífica, né? Por tantos exemplos.
mostrou para nós como perdoar. E particularmente falando em perdão, um exemplo que para mim é muito especial é justamente o acontecimento da crucificação. Porque quando eu estou diante de um problema, eu tento, não é fácil, mas eu tento fazer esse exercício. Quando eu estou diante de um problema, eu tento me lembrar desse momento da crucificação. Imagine vocês deitados em cima de um tronco de madeira e um monte de gente te batendo, te escrachando, te humilhando, te machucando e ainda tendo um prego na sua mão, e você olhar para o céu e falar: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Para mim é o maior exemplo de perdão. Por isso a cruz, para mim, particularmente falando, representa o perdão. Jesus desde sempre conhece as nossas necessidades melhor que a nós mesmos, não é? Mas o fato de Jesus conhecer as nossas necessidades melhor que a nós mesmos não pode de maneira nenhuma servir ou justificar o nosso comodismo, a inércia, a cedermos às tentações da vaidade, do egoísmo. Então, porque Jesus me conhece, Jesus sabe o que eu estou. Faça a sua parte. Eu digo isso porque quantas vezes eu mesmo já cedi aos caprichos da vaidade, cedi às artimanhas do orgulho e do egoísmo, e ainda dizia: vou cometer essa falha aqui, depois eu me entendo com o homem lá de cima. Não sei se vocês já pensaram nisso. Eu já pensei, já falei isso muitas vezes, ainda comento com os outros: não, eu pisei na bola aqui, mas depois eu me entendo com o homem lá. Ou ainda, preciso corrigir tal comportamento, mas nessa encarnação não tem mais jeito não, deixa para a próxima. Não sei se alguns de vocês já, provavelmente não, acho que é eu que já cometi essa falha, né? Diante de uma correção que a minha consciência me chamou, e aí eu preciso corrigir, mas falando: não, mas deixa para a próxima. Então, gente, é a partir daqui, justamente por conta destes motivos que falamos até agora, que a gente vai entrar propriamente na reflexão de hoje, que é o nascer de novo na mesma vida. Quantos de nós, após vencermos uma situação muito difícil, por exemplo, aqueles que sofrem um acidente automobilístico, ou ainda quem vence uma doença e exclama assim: nasci de novo, sofri um acidente, nasci de novo, tô aqui vivão. Na pandemia, né? Que a Gisélia citou, quantos enfrentaram essa doença, sobreviveram, foram para a UTI, foram entubados até, enfim, chegaram realmente à beira de desencarnar, mas voltaram e comemoraram: nasci de novo, não é? Até na televisão a gente vê as pessoas sofreram um acidente, sobreviveu e falam: nasci de novo, paz, nasci de novo. Isso está até usual. Mas essas situações que eu citei sobre um acidente ou uma doença muito grave são situações críticas, né, levadas ao extremo. E por quê? Para às vezes nos fazer parar para pensar, para refletir em como estamos levando a nossa vida.
ao que estamos dando verdadeira importância, verdadeiro valor. Será que a gente precisa mesmo passar por algo tão extremo assim, para parar um pouquinho e refletirmos em quais mudanças a gente precisa fazer nas nossas vidas? A gente precisa chegar a um extremo de uma doença grave ou um acidente? Por quantas tribulações nós temos que passar para refletir sobre nós mesmos? Quantas? Ou ainda, quão grave deve ser essa tribulação para analisarmos o caminho que a gente está percorrendo, que a gente está trilhando nas nossas vidas? Também deixo essas questões porque eu acredito que seja consenso aqui que tribulações enfrentamos todos os dias. Talvez eu pudesse fazer uma pergunta para você: quem hoje não teve nenhum probleminha para resolver durante o dia? Nem passou ileso. Então, tribulações a gente enfrenta todos os dias. E entrando nessa questão das tribulações, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, lá no capítulo 5, versículo 3, uma frasezinha que ele diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz perseverança. Esse trecho até me lembrou a palestra do Zé Luiz sobre otimismo e esperança. E desse versículo que Paulo colocou na carta aos Romanos, aí a gente encontra no livro Vinha de Luz, Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, lá no capítulo 142, ele destaca, desse versículo ele destaca a parte que diz: também nos gloriamos nas tribulações. E Emmanuel vem trazer uma reflexão muito oportuna, do qual nós separamos aqui alguns trechos sobre essas reflexões de Emmanuel. Ele diz assim: reparemos em nós mesmos à frente da luz evangélica. Veja, ele já inicia com uma recomendação: reparemos em nós mesmos. Mais adiante no texto, Emmanuel nos relembra algo que em tese já sabemos, mas que precisamos de tempos em tempos que alguém nos refresque a memória. Tanto que inicia o parágrafo com o verbo recordar. Emmanuel diz assim: recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Veja que interessante esse trecho. Emmanuel é fantástico nas colocações dele. E ele trata da ociosidade, separando esse trecho que eu acabei de ler em duas partes. Temos na primeira parte informações importantes, tais como de que não encontraremos na ociosidade nenhum benefício. E qual é o benefício que ele citou lá? O tesouro da experiência. Lembra que eu coloquei aqui no comecinho da palestra, eu falei assim: eu vou ganhar essa experiência. Isso é um presente para mim, na verdade, porque vai me dar pontos de correção, pontos de melhoria, e assim a gente vai caminhando. E quando falamos de ociosidade, não se trata somente, a reflexão que a gente faz é que não se trata somente
daquele que não tem um ofício rotineiro. Muitas vezes é justamente o contrário. Estamos, às vezes, tão presos nas rotinas laborais que entramos no modo automático e não paramos para refletir em nós mesmos. Esse modo automático é aquele: levanto de manhã, tomo meu café, me arrumo, vou trabalhar, passo o dia inteiro na correria, resolvendo o problema dos outros e de repente já deu 6 horas da tarde, volto para casa, janto, tomo um banho, assisto um pouquinho de televisão, vou dormir, pum, tocou o despertador, já chegou o outro dia. E aí, repete-se a rotina, repete-se no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, e de repente já é segunda-feira de novo. E meu Deus, nós já estamos terminando o mês de maio, 2022 já passou, o que eu fiz nesses 5 primeiros meses? E a coisa voou, porque a gente está no modo automático, a gente não vê o dia passar. E nem paramos dessa forma para refletirmos sobre nós mesmos. Na segunda parte do texto, desse trechinho de Emmanuel, acho interessante quando ele diz assim: é necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Isso nos faz realmente entender que não é necessário uma grande tribulação como as que eu citei anteriormente para a gente refletir sobre nós mesmos. Nós temos essa oportunidade todos os dias, inclusive nos nossos melhores dias, porque só diante de uma tribulação é que eu vou parar para pensar o que eu estou fazendo na minha vida, né? E ainda nesse mesmo capítulo do livro, o Emmanuel ele arremata fazendo uma recomendação. Ele iniciou fazendo uma recomendação e ele faz uma nova recomendação aqui ao final. Ele diz assim, é fantástico esse trecho: no exame, pois, das considerações paulinas, então ele está se referindo lá ao versículo de Paulo, não olvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que para isso o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Essa última frase, ao mesmo tempo em que soa de forma poética, é um verdadeiro ensinamento, levando-nos à autoanálise mesmo, que para irmos ao encontro de Jesus, devemos compreender que a preparação para essa jornada já começou. E onde que ela começou? Na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Para confirmar esse raciocínio do Emmanuel, a Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, confirma esse raciocínio no capítulo 3 do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Olha o nome do livro da Joana. E no capítulo 3 tem um trechozinho que Joana diz assim: somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizar. Olhando para dentro. E ela continua: trata-se essa tarefa de um desafio que exige intenção lúcida até criar o hábito da interiorização, partindo da reflexão para o mergulho no oceano de si. Daí,
retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude, indispensáveis à vivência real de ser pensante. Somente nesses 2 parágrafos aqui da Joana, que eu acabei de ler, quantas reflexões a gente pode fazer? E aí eu vou começar um raciocínio desmembrando esse trecho, esse texto da Joana, porém eu não vou seguir a ordem sequencial do texto. Eu vou quase que de trás para frente aqui no raciocínio da Joana, para a gente construir junto o nosso raciocínio. O primeiro é que, assim como o Emmanuel nos diz que a busca por Jesus já começou na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos, Joana, analogamente, também diz, partindo da reflexão para o mergulho no oceano de si. Então, se a gente tenta imaginar essa maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos, ou o oceano de si, se a gente tenta delimitar essa questão para a gente enxergar o todo, a gente começa a compreender o tamanho dessa complexidade que somos nós mesmos. Pois um diz, desconhecida terra de nós mesmos, desconhecida. O outro espírito diz, o oceano de si. Então, como a gente sempre precisa visualizar alguma coisa para imaginar e partir para uma reflexão, quando a gente fala a palavra oceano, você já tem uma dimensão, que consegue imaginar a dimensão, né? Também, assim como Emmanuel, Joana nos informa o benefício desse mergulho, quando diz que retiraremos as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude. Emmanuel diz que é o tesouro da experiência, e a Joana diz que são as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude. E ela complementa dizendo, indispensáveis à vivência real de ser pensante. Esse vivência real de ser pensante, a gente pode fazer aqui uma ligação com o que falamos anteriormente sobre vivermos no modo automático, na questão da ociosidade. Então, se a gente está vivendo no modo automático, ou seja, eu estou quase que funcionando mecanicamente. Eu levanto, me visto, vou trabalhar, passo o dia inteiro resolvendo problemas dos outros, não olho para mim. Volto para casa, passou o dia, vou de novo, né? Então estou no modo automático, estou quase mecânico, sem pensar. E a partir do momento que você para refletir sobre você mesmo, então você passa a uma condição, uma vivência real de ser pensante. É nesse sentido que ela nos coloca. Ao fazer esse mergulho, né, em si mesmo, certamente deixaremos de viver no modo automático e passaremos a essa vida de ser pensante. Joana nos dá no primeiro parágrafo lido também uma dica muito valiosa, mas que ao mesmo tempo também é uma espécie de condição para essa busca interior, quando ela diz assim: somente através de um grande empenho da vontade. Então a gente pode considerar que tudo parte da vontade. Existe algo em mim que está me incomodando, alguma dor que me atrapalha a caminhada, ou que atrapalha o meu progresso. Será que estamos mesmo com vontade de conhecer melhor essa dor? No sentido de encontrar a causa, a verdadeira causa dessa dor, e a partir da causa buscar a solução. Será que a gente está mesmo com vontade, né, de fazer isso? Ou será que é mais fácil a gente se acostumar com essa dor? Está incomodando, amanhã, deixa para amanhã, ou deixa para outra vida?
Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Agora há pouco a gente até falou sobre isso, né, Maria? E aí Kardec pergunta: poderia sempre o homem vencer, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta dos Espíritos é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Tem um baita de um puxão de orelha. E eles ainda exclamam: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, já pegando o gancho dessa questão da vontade, nos indagamos assim: qual o real poder dessa vontade? O quanto ela pode influenciar? E aí, ainda no Livro dos Espíritos, nós colhemos uma frase sobre isso, na questão 662, onde Kardec, nessa questão, ele está tratando com os Espíritos sobre orarmos por outra pessoa. E aí, após a resposta dos Espíritos, então, foi só, nós conseguimos pescar um trecho para falar da vontade, dentro dessa resposta que estava tratando de outro assunto. Kardec faz a seguinte observação: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Veja o alcance dessa observação do Kardec. Eu vou repetir ela para vocês. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Então, tudo que diz respeito à esfera corporal já está contemplado dentro do nosso poder de pensamento e vontade. E já alcançou aqui, se está além desses limites, já parte para a questão espiritual, para a questão moral. E ainda como complemento, trazendo o olhar para essa questão corporal mesmo, ou seja, quanto aos reflexos sentidos pelo organismo, a própria Joana de Ângeles adverte no capítulo 2 desse mesmo livro, do Autodescobrimento. Ela diz assim: não são poucos os males orgânicos que defluem das emoções e sentimentos nas áreas da afetividade e do comportamento, que podem ser evitados, olha isso, que podem ser evitados e solucionados graças a uma atitude de boa vontade para consigo mesmo e para com os outros, permitindo-lhes o direito de serem como são e não conforme gostaria que fossem. A Joana também é impressionante, né? Então, meus amigos, eu creio que vocês já devem ter notado que o raciocínio nosso nos conduziu para o autoconhecimento, para olharmos para dentro de nós. Se o nosso processo evolutivo só depende de nós mesmos, primeiramente, devemos olhar para dentro. Seria uma insanidade eu pensar que eu vou evoluir olhando para o outro. Ou que eu vou andar numa estrada olhando para outra estrada. Eu vou bater no primeiro poste. Então, fazer uma autoanálise a fim de nos conhecermos melhor. Já caminhando para a conclusão da nossa reflexão, na questão 919A, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte:
qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, Kardec já foi perguntando, como é que a gente faz? E aí, a resposta é a seguinte, é bem curtinha, e eles dizem assim: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Essa frase foi atribuída ao filósofo Sócrates, né, que passou pela Terra no ano 470 a 399 a.C. E na sequência, Kardec continua, na 919A. Concebemos toda a sabedoria desta máxima. Então, assim, ele concorda que é o conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Vejam, Kardec muito astutamente faz, ele insiste, pois temos mesmo essa dificuldade de fazer uma autoanálise, né? De nos autoconhecermos apenas usando os nossos recursos próprios. Como fazer isso? A resposta dessa pergunta, lá no Livro dos Espíritos, é também repleta de ensinamentos e reflexões, e foi trazida por ninguém menos do que Santo Agostinho. Só que como é uma resposta muito extensa, né, nós elegemos alguns trechos aqui, que na nossa humilde opinião representaria todo o texto. Santo Agostinho diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Mais adiante, Santo Agostinho diz: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Assim como Santo Agostinho utiliza o verbo reformar, né, no finalzinho ali, quando ele diz ver o que em mim precisava de reforma, então, assim como ele usa o verbo reformar, poderíamos nos valer de alguns outros, como renascer, renovar, reconstruir, ressignificar. Com esse último verbo, ressignificar, podemos fazer uma ligação com outro ponto que falamos anteriormente, sobre encontrar a causa das nossas aflições e a partir da causa buscar a solução, ou seja, encontramos uma causa e agora vamos dar um novo significado para ela. E eu sei que para realizar um processo de autoconhecimento é como reformar uma casa morando dentro dela. Acho que ninguém aqui já passou por isso. Todas as questões do dia a dia para você resolver e ainda por cima está tudo fora do lugar, poeira para todo lado turvando a sua vista e te causando inclusive mais dores, pessoas diferentes passando por ali toda hora. Mas por mais que esse processo leva tempo, e quem já reformou casa sabe disso, morando dentro dela, parece que é infinito, não vai acabar nunca. A gente sabe que um dia vai passar. E é essa esperança que nos mantém. Saber que uma hora vai tudo ficar limpinho, casa nova, perfumada, organizada. Mesmo com o conselho dado por Santo Agostinho, então, a gente sabe que não é fácil realizar esse autoconhecimento sozinho, claro. E quando temos dificuldade de realizar alguma coisa sozinho, qual que é o primeiro passo? Pedir ajuda. E vejam quantas possibilidades nós temos à disposição. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma. Temos as casas espíritas,
com o atendimento fraterno. Temos nesses atendimentos fraternos que nos dão um norte para começar essa busca pelas causas, essa busca pelas soluções. Temos também essas tradicionais, a psicologia, a psiquiatria. Temos agora os novos terapeutas que estão, de uma maneira extraordinária, vem ajudando muita gente, né, nesse processo de autoconhecimento. Dessa forma, nós vamos entendendo que podemos nascer de novo na mesma vida, dando um novo sentido, um novo significado. E aí a Joana também, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, também pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, ela diz o seguinte no capítulo 5: naturalmente, há muitos renascimentos na mesma existência. A cada momento, o ser psicológico renova-se quando trabalhado pelos valores éticos e libertado da sombra que o confunde, constituindo esse esforço uma nova existência de conquistas e de transformações a que se submete. Portanto, meus queridos amigos, eu finalizo aqui essa reflexão deixando um convite para todos nós. Nós temos todos os anos, no mínimo 365 oportunidades de nascermos de novo todos os dias. Agradeço novamente a Sociedade Espírita. Espero ter contribuído um pouquinho para as reflexões de vocês. Desejo a todos muita paz. Muito obrigado. Gratidão, Júnior, pela palestra esclarecedora, edificante e que nos trouxe assim, um acalento. Porque apesar da gente, todo o tema que você trabalhou é algo que nós vivemos todos os dias e que em muitos momentos nós não paramos para pensar, porque nós realmente vivemos no automático. E é exatamente isso que nós precisamos, sabe? Nascer de novo na mesma vida. E agradeço de coração por todos que estão aqui, por esses momentos tão envolventes e tão esclarecedor que foi para nós. Deus abençoe você. E agora, meus queridos, nós vamos para a segunda parte, tá, da nossa noite e convidamos, a Kátia vai estar fazendo os passes, né? Vai ser o passe coletivo e ela vai estar fazendo a oração final, tá? Eu só preciso dar um recado antes de eu dar um recado. Na próxima semana, a nossa palestra vai ser virtual, né? É com um palestrante do Rio de Janeiro, Marcelo Ferreira, tá? No horário das 9 horas da noite, tá? E estão todos convidados para assistir e convidamos aos novos que estão aqui que continuem participando conosco, tá? Em nome de Jesus, divino amigo, ó Senhor dele,
Nós te agradecemos essa oportunidade, esse amor de estarmos todos aqui reunidos, a oportunidade de aprender um pouco mais da doutrina espírita que nos consola e esclarece. Agradecidos por poder ouvir as verdades maravilhosas do nosso Evangelho e assim, renascidos no amor, no vosso amor por cada um de nós, nós rogamos a Ti, Mestre, que seja com cada um aqui presente, como também com os nossos familiares que se encontram no lar, distante, ou aqui mesmo, que possam ser também agraciados pelo bálsamo do nosso amor. Agradecidos, Mestre, pelos benfeitores, abnegados que estão conosco durante essas atividades, onde nos colocamos à disposição de servir. Rogamos a Ti, Mestre amado, que seja com cada um de nós, hoje, agora e por todo sempre. Assim seja. Convido a todos para tomar uma sala fluidificante. Boa noite a todos.